maligno. Não tem discussão, né? Então, obviamente, eu gostaria que a direita prosperasse no Brasil. Eu gostaria ainda mais que o movimento liberal libertário núcleo prosperasse. Mas o direito cresceu aqui. Estamos felizes. É um resultado preferível. Eu sinto falta de um discurso econômico. Porque a direita fica falando com ela mesma. E, claro, é importante você falar de valores contra a corrupção, contra o Lula, contra ditaduras, contra a Venezuela, contra Cuba, contra o aborto. Pô, legal. Mas resultou em ter 1.000 prefeituras de 5.000 e 50% delas no centrão. E já juntando com outra, o que o Marçal ensinou pra gente? O que o Lula ensinou pra gente em 2022? A pauta de prosperidade. As pessoas querem saber de ganhar dinheiro. Então tem um monte de gente de centro que, assim, estaria disposta a votar na direita, mas fala assim, pô, cara, meu aluguel só sobe, custo de vida tá, entendeu? Você vai no mercado, compra 4 coisinhas, sai sem pila. Meu aluguel só sobe, meu trabalho não tá melhorando. Eu tô olhando pro meu filho aqui pensando, pô, cara, ele vai ter a mesma vida que eu, talvez até pior. E os caras estão lá falando de, pô, contra Cuba, contra Venezuela. Não, tá bom, eu não quero estar em Cuba e Venezuela, mas qual que é o plano aqui, né? Como é que nós vamos melhorar de vida? Não, nós somos contra o aborto. Não, fantástico. Tá certo mesmo, tem que ser. Não, beleza, mas assim, qual que é o plano pra eu ter uma qualidade de vida melhor e o meu filho também ter uma vida melhor do que eu? Você não vê a direita falando disso. Eu acho que esse é o feijão que tá faltando comer, de ter um discurso econômico, de falar que esse é o caminho de verdade pra prosperidade. Eu acho que eles vão fazer isso? Não. Eu acho que isso caiu pra mim praticamente por WO? Sim. Eu acho que apesar de eu falar isso aqui escancaradamente, os caras vão aprender? Não. Mas eu acho que é o que falta. Eu acho que é o que falta ter esse insight de falar, cara, a gente precisa voltar a falar de privatizações, a gente precisa voltar a falar de... Porque assim, às vezes eles falam assim, contra imposto. Tá. Mas quer ver? Deixa eu falar um negócio que vai doer, cara. Falando como libertário que fez campanha de vereador em São Paulo, imposto não é uma pauta, cara. Vamos lá. Se você mora em São Paulo, quanto que você paga de IPTU? Você provavelmente não sabe. Agora, quanto que vale o teu celular? Provavelmente algo equivalente ao que você paga de IPTU. Salvo distorções de pessoas de muito baixa renda e muito alta renda. O IPTU que eu pago é mais barato que o meu celular. Se eu falar assim, eu vou reduzir o seu IPTU em 10%, a maior parte das pessoas vai falar assim, pô, não, obrigado, economizei 400. Ok. Agora, se o teu celular for roubado, bicho, o prejuízo que você vai tomar é muito maior do que o que você paga de IPTU. Ou do que um desconto de 10% do IPTU. Ah, mas e o ISS? Cara, ela nem sabe disso. Então a maior parte das pessoas não está preocupada com o imposto. Elas não gostam. Mas elas estão preocupadas em ganhar mais dinheiro, elas estão preocupadas em viver melhor, elas estão preocupadas em ser mais seguras, em estar mais seguras. Elas estão preocupadas em ter que gastar menos dinheiro com segurança ou ser menos assaltados. Porque assim, se você é assaltado e perde 10 mil reais porque seu carro foi roubado e roubaram coisa lá dentro, isso é um imposto, porque imposto é roubo, é indiferente, certo? Só que note que o imposto do crime incide muito mais violentamente, né? Então, assim, se você falar assim, curva de Laffer, vão subir imposto no brasileiro, todo mundo vai ficar puto, mas assim, o cara não vai votar em você por causa disso. Ele vai votar em você porque ele sente que você vai tornar o Brasil um lugar mais seguro, um lugar mais próspero, um lugar que ele vai ter uma vida melhor. Vocês entendem que tem uma diferença muito profunda nisso? E falta a direita falar disso. Eu acho que enquanto não for quebrado isso, vai ser esse resultado aqui, 10, 20% das prefeituras, o grosso indo pro centrão, o teco indo pra esquerda e é isso aí. Eu acho que é isso que tá faltando aqui. Felizmente a centro-esquerda, outro ponto, centro-esquerda no Brasil foi radicado. PSDB perdeu metade de suas prefeituras, lindo. PDT perdeu metade das suas prefeituras. Solidariedade, Cidadania, hecatombe. PCdoB perdeu mais de metade das prefeituras. PCdoB não é centro-esquerda, né? Eu sei, mas... PV, 2/3 das prefeituras, sabe? É bom isso. O problema é que tá indo pro centrão, que é onde eu quero... penúltimo ponto antes da gente encerrar com o Marçal.
Centrão é o grande vencedor. Isso aqui é o problema, porque isso aqui é um bando de mercenário. Nenhuma espinha moral, nenhuma consideração filosófica, econômica. Uma galera que se finge de direita, uma galera que se finge de populista, mas é tudo um bando de mercenário. O que é o Centrão no Brasil? O Centrão é o partido que vende arma na porta da cadeia. Que fala, olha, eu só quero ganhar dinheiro. Onde é que eu ganho mais dinheiro? Vendendo arma parcelado na porta da cadeia. Você acabou de sair aí, você serviu uma sentença de 15 anos. Não vou nem perguntar o que é, tá pago, toma arma, vai... Aí você me paga isso aí, eu tenho certeza que você vai arranjar um emprego, trabalhar, economizar e vai me pagar isso. Entendeu? Pensa aqui, o jogo desses caras é não estar no executivo. Não obstante o fato que eles têm 50% das prefeituras, o jogo deles não é estar na presidência. É melhor dizer isso. O jogo deles não é estar na presidência. O jogo deles é estar nos outros escalões de poder e vender para a presidência em troca de esquemas de corrupção, de cargos, de estatais, de mais orçamento secreto, essas coisas. O negócio deles não é mandar, é só ganhar o dinheiro. Isso aqui é o problema, cara. Agora, isso aqui que eu acho que é um dos desafios profissionais que eu tenho pela frente de entender, mas por que as pessoas fazem isso? Por que elas votam nesse pessoal nada aqui? Claro, tem muita gente que nem entende o que está acontecendo, a maior parte do eleitorado, assim, 80% não entende nada. E a gente precisa educar eles e precisa acordar esse pessoal, mas eu preciso entender os argumentos que levam isso aqui a acontecer, porque o Brasil não vai mudar enquanto isso aqui acontece. Enquanto você tiver um PSD com 900 prefeituras, o Brasil não vai mudar. Enquanto você tiver todo esse centrão aqui, 55% das prefeituras, interessado em toca, não dá. Então assim, mas Rafael, mas e a esquerda é o inimigo? Cara, se o centrão não vendesse, se o centrão falasse assim, nós não vamos vender pro PT, qual que ia ser o poder do Lula? O que o Lula ia fazer se o centrão virasse para ele e falasse: não vamos entrar no teu governo, não vamos votar os seus negócios, a gente vai só não votar nada e ficar nos nossos negócios aqui. Acabou. Então isso aí é um problema que a gente precisa resolver. Agora, para encerrar, qual que é a lição que o Marçal já ensinou pra gente nessa eleição? Eu dei um spoiler ao longo do vídeo, mas vamos focar nessa discussão aqui. Imagina que você tivesse um candidato nas eleições de prefeito de São Paulo, que dominou o Brasil, ele estava sendo visto pelo Brasil inteiro, que tá falando da mesma pauta de prosperidade. Cinturão de emprego, de você vai ter liberdade para prosperar, de nós vamos crescer, de não sei o quê, porque nós vamos gerar riqueza e tal. Mas imagina que não tivesse o passado questionável dele. Imagina que não tivesse as várias suspeitas de várias coisas ao redor. Imagina que fosse um empresário de sucesso e não um coach. Imagina que fosse alguém que não tivesse o prédio de 1 quilômetro. Cara, ele teria ganho. Ele teria ganho. Essa é a realidade, porque ele não foi pro segundo turno por 90 mil votos, porque ele tem vários pontos negativos. Agora, quem que teria o lugar natural de fazer um discurso de prosperidade, de vamos subir de patamar, pega a linguagem coach um pouquinho, vamos subir de patamar nesse país, vamos virar outra coisa, que a gente pode ser, isso está dentro de nós. É só que tem um sistema vagabundo que parasita a gente, eu tô aqui pra ferrar todos eles, por isso que esses caras estão unidos contra nós. E nós vamos colocar liberdade nisso aqui pra você prosperar, e você não vai mais depender de político. É a gente, cara. É o discurso libertário. É por isso que tinha tanto liberal e libertário embarcando nele. O Brasil não é de esquerda, cara. Olha isso aqui, o Brasil não é de esquerda. Mas o Lula ganhou a eleição presidencial e tudo mais. E tá puto que eles ganharam 5% das prefeituras. Olha os outros partidos de esquerda tomando pau. Olha o PSOL, cara. Olha o PSOL. O Brasil não é um país de esquerda. O Lula se elegeu em 2022 falando de churrasco, picanha e cerveja. Capitalismo.
A liberdade não tem um problema de ideias. Não tem. A liberdade não tem um problema de resultados. A gente pega uma cidade, cara, ela é nossa. Ela é nossa. Pode pintar as placas da cidade de laranja. Acabou. A gente bota resultado e a população fala, cara, não entendi nada, pode dar mais. Não interessa. A gente tem um problema de comunicação. A gente tem um problema de ficar falando muito de desburocratização e reforma administrativa. E quem? Me fala um ser humano. Que acorda de manhã e durante o seu café da manhã pensa assim... Mas a gente precisa digitalizar os sistemas no Brasil, né? E uma reforma administrativa? Nenhum ser humano acha isso. Ninguém acha isso. Para de falar de desburocratização, para de falar de... Entendeu? Prosperidade, riqueza. Futuro melhor para os nossos filhos. Não ser parasitado por uma classe política vagabunda que rouba você para ostentar isso. É isso que precisa falar com as pessoas. Esse é o discurso antissistema que o Lula está preocupado que não tem alguém para pegar. Esse é o discurso do Marçal que funcionou. Essa é a lição que ele ensinou pra gente. E a gente precisa aprender isso. Eu preciso aprender isso. Se eu tivesse feito um trabalho melhor de fazer isso ao longo dos últimos 4, 5 anos, seria uma conversa muito diferente de Brasil agora. Infelizmente eu perdi meu 2019 até 2022. E esse último ano eu tive muito focado em campanha e o canal sofreu prejuízos por causa disso. Acho que várias coisas sofreram prejuízos. Mas eu acho que essa é a rota claramente pra gente derrotar isso aqui. A gente precisa explicar pra população, você é pobre, você tá no mesmo lugar que você estava 20 anos atrás e o seu filho vai estar daqui 20 anos no mesmo lugar que você tá agora por causa desse bando de bosta, parasita, vagabundo, inútil, que compra o teu voto com o seu próprio dinheiro. E quando chega lá, vai lá e vende o poder pros psicopata pra ficar apoiando o terrorismo. É por isso que você é pobre. E você vai prosperar, esse país vai ser rico, a gente vai ter a riqueza que esse Brasil merece ter quando vocês colocarem a gente lá dentro e a gente botar todo um pacotão de liberdade e prosperidade e a gente vai ser reeleito com 85% dos votos. O dia que a gente conseguir explicar isso concisamente, repetidamente, até entrar na cabeça das pessoas, cara, acabou. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.